Oi, eu sou a Luísa Oi, eu sou a Beatriz. e esse é o nosso primeiro vídeo desse espaço que a gente criou. A gente planejou por muito tempo criar um espaço onde a gente pudesse trocar informações, onde a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente é apaixonada, que a gente ama e a gente realmente acredita que um mundo melhor vai ser construído a partir da infância. E a gente sente muita falta de escutar mais falar sobre esse assunto, de escutar esse assunto ser mais discutido na sociedade. Então a gente acha que esse espaço vai trazer isso pra gente. Vai ser realmente um lugar pra gente falar, pra gente discutir sobre como a gente pode tornar a infância melhor para as nossas crianças. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a nossa concepção de infância. Então, o que é infância pra gente? O que a gente acredita que deve acontecer na infância? Como a criança se forma e como a gente pode tornar esse processo, como a gente pode tornar esse período da vida da criança mais pleno, mais saudável, para que ela se desenvolva realmente da maneira com que ela deve se desenvolver. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a infância. E como esse indivíduo que nasce e parece tão indefeso realmente veio para salvar a sociedade. Um mundo melhor ele pode ser construído a partir da criança. E o adulto a gente costuma acreditar que que a criança depende da gente, que a criança não consegue sozinha, que ela precisa da nossa ajuda. Quando, na verdade, a gente pode tornar o mundo que a criança vive agora, para ela se construir mais independente, mais autônoma. E como que a gente pode fazer isso? A gente não acha que a criança é um indivíduo, a gente não acha que ela merece ser respeitada, a gente não acha que ela é digna de direitos sociais. Quais são esses direitos? O direito de se desenvolver, o direito de brincar, o direito de se locomover, o direito de opinar sobre a própria vida. E como então, se a criança não é um indivíduo, como que a gente vai permitir que ela opine? Como a gente vai permitir que ela argumente com a gente? Nós, como a Luísa falou, nós temos essa concepção de que a criança, ela não é gente, né? Por muito tempo nós falamos, tá achando que é gente, parece que é gente, né? Por muitos momentos nós falamos isso, vocês já devem ter escutado alguém falando isso, ou vocês mesmos já falaram isso. E a gente não dá o devido respeito à criança e nem a sua opinião, né? Nós sempre colocamos a nossa opinião de adulto, impondo à criança a nossa opinião, as nossas vontades, e nunca parando pra respeitar a criança e os desejos e as vontades que elas têm, né? A gente tem essa mania de achar que porque ela é criança, ela ainda não tem direito de opinar. Ela não tem as vontades próprias, né? Quando na verdade ela está desenvolvendo as vontades, os seus desejos, e ela já consegue falar o que ela quer ou o que ela não quer, como brincar, com o que ela quer brincar, o sapato que ela quer vestir, a roupa que ela quer vestir, ou às vezes o cabelo, né? Como ela quer deixar o cabelo dela, e nós temos essa mania de colocar por cima, né? Dentro das escolas, nós, como somos professoras, muitas vezes a gente acaba percebendo isso, né? A gente não deixa esse espaço aberto para a criança venha a debater o porquê que ela quer fazer algo ou o porquê que ela não quer fazer algo. E isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar e analisar. O porquê que eu não estou deixando essa criança opinar? O porquê que eu estou impondo a minha vontade? Até porque nós, como adultos, quando nós falamos alguma coisa ou quando nós colocamos a nossa opinião e alguém vem e não aceita a nossa opinião ou vem a debater com a nossa opinião, nós ficamos chateados, né? E as crianças do mesmo jeito. Então por que a gente tem direito de colocar a nossa opinião, mas não deixar que a criança opine, né? E quando a gente passa a respeitar que a criança tem sim os desejos dela, as vontades dela, nós criamos um ambiente de respeito, onde eu respeito a criança, porque eu respeito a opinião dela, ela sabe que ela é sim respeitada, a opinião dela é respeitada, e ela também passa a me respeitar. Então nós temos um ambiente de respeito mútuo ali, né? Então todo mundo consegue conversar, consegue se ajustar, tanto a criança quanto o adulto. Então é isso que nós queremos aqui também mostrar
para vocês que é possível sim ter uma relação de respeito com as crianças e deixar sim as crianças opinarem sobre o que elas querem, sobre o que elas não querem. Claro que tudo tem o seu limite, tem o seu jeito certo de fazer. E é por isso que nós estamos aqui, para que seja discutido isso de forma plena, para que tanto os educadores dentro de sala quanto os pais dentro de casa consigam ter esse relacionamento de muito respeito e amor, né, com as crianças. A gente, como sociedade, espera do adolescente e do jovem várias coisas. A gente espera que ele seja justo, a gente espera que ele goste de estudar, a gente espera que esse adolescente seja proativo, a gente espera responsabilidade e muitas das vezes a gente não ensina isso no período que deve ser ensinado, que é na infância. Vários estudos dizem que a infância é a principal fase do nosso desenvolvimento. Então, a primeira infância é onde a gente se constrói como indivíduo. E a gente tem que refletir um pouquinho. A gente está dando oportunidade para nossa criança para se desenvolver como indivíduo? A gente está tratando ela e a gente está lidando com ela da forma que a gente espera para ela se tornar esse cidadão que a gente espera quando ela se torne adulta? Então, isso vem um pouquinho da nossa concepção do que é infância. A gente acredita na criança como um ser que deve ser respeitado, como um ser digno, como um ser que tem direito do nosso tempo. A gente acredita que a criança ela deve ser olhada. As crianças precisam da nossa calma, elas precisam da nossa paciência, elas precisam principalmente do nosso tempo, da nossa disposição. Elas estão ali tentando se formar, elas já estão num trabalho muito grande. Então, o adulto ele precisa ser um meio para que a criança consiga se desenvolver. É disso que a gente quer falar um pouquinho aqui, e a gente também vai abordar vários temas de marcos do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai falar um pouquinho de desfraude, a gente vai falar um pouquinho sobre os nãos para a criança, falar ou não falar. A gente vai falar sobre punições, castigos, prêmios, como a gente pode educar essa criança de uma forma diferente. E a gente quer também trazer uma reflexão para encerrar esse vídeo. Será que o que a gente está fazendo agora está trazendo os resultados que a gente esperava? Será que não existe um novo jeito de repensar como a gente pode lidar com as crianças? Como a gente pode educar as nossas crianças? O jeito que vocês estão lidando com as crianças de vocês é o jeito que vocês realmente gostariam de estar lidando? Vocês estão só reproduzindo algo que vocês aprenderam quando vocês eram crianças? Será que vocês estão fazendo diferente do que os pais de vocês costumavam fazer? Aonde que essa educação que vocês estão dando para as crianças, essas oportunidades vão levar essas crianças, né? A gente acredita muito na revolução da criança, na revolução da infância, no mundo melhor a partir delas. E a gente quer que todas as crianças sejam tratadas com respeito, dignidade e igualdade, para oferecer oportunidades iguais para todos. E a gente convida todos vocês para acompanhar a gente, para deixar suas dúvidas, sugestões aqui nos comentários. E realmente convido vocês para participar dessa revolução. Essa revolução vai mudar o mundo.